matéria. Vamos falar sobre o seguinte. Olha, estão falando que o Bolsonaro violou a determinação do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, as imposições, as medidas do Alexandre de Moraes, ao escrever a carta, que a gente até mostrou para vocês, tá? Vou mostrar para vocês aqui qual o discursinho do Lindbergh faria sobre isso. Acompanha comigo. Lindbergh disse que a leitura da carta do Bolsonaro viola medidas e pediu a revogação da prisão domiciliar. Olha, estou com a petição pronta para entrar no Supremo Tribunal Federal dirigida ao ministro Alexandre de Moraes pela revogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Tem várias medidas cautelares. Uma delas é que ele não pode usar as redes sociais nem dele, nem de outras pessoas. E Flávio Bolsonaro hoje descumpriu isso. Leu uma carta dele. Primeiro que o Bolsonaro é inocente e nem preso e nem condenado deveria estar. O Lula, quando estava preso, se comunicava por cartas e até entrevista dava. Se o PT e o Lindbergh se preocupassem com os problemas do Brasil com a mesma intensidade com que se preocupam em perseguir o Bolsonaro, certamente o país estaria numa situação muito melhor. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro ultrapassa em muito a disputa política. Eles querem transformar o exercício de um direito fundamental, que é o direito à comunicação, em motivo para ampliar as restrições contra um adversário político. Não basta derrotar politicamente, não basta castigar todos os dias. Tem que limitar a sua comunicação e não lhe dar ainda nem um minuto de paz. Isso não só não é justiça e também não é só perseguição política. Isso se trata de desumanidade, que é isso que o PT faz com seus adversários políticos. Que isso fique de lição a todos aqueles que acham que a diferença entre a esquerda e direita é apenas de narrativa, é apenas de ideologia. Não, se trata de uma diferença absoluta, um abismo moral que divide a direita com a esquerda, porque nós não queremos eliminar nossos adversários políticos. Nós damos o direito deles existirem, ao contrário do PT e da esquerda, que se pudessem, eliminariam todos nós. Pois é. Veja, Bolsonaro é a figura mais enclausurada que já teve no Brasil. Nem perigosos, bandidos, traficantes não têm o direito de enviar uma carta. Veja, e não teve nenhuma violação, de forma alguma. Essa narrativa criada cai por terra cada vez mais. Olha só o que esse advogado aqui falou. Bolsonaro foi hábil, não violou cautelares, diz jurista sobre a carta lá na Band News. No sentido de que o presidente Bolsonaro foi inteligente, foi hábil, mas não violou a determinação da sua prisão domiciliar. Porque quando o ministro Alexandre de Moraes, que é, portanto, o relator na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é órgão de execução da pena privativa de liberdade imposta nos autos daquela ação penal 2668, Vitor, que foi a ação penal originária que o Supremo Tribunal julgou para avaliar a culpabilidade dos envolvidos na chamada trama golpista, no núcleo crucial da trama golpista. Eu vou me permitir ler aqui um trecho da decisão em que Moraes estabelece restrições. Isso foi a decisão de Moraes de 24 de março, Vitor, deste ano, 2026. Diz ele: proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança. Ponto 8. Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ponto 9. Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros. Então você note que, embora é claro, me parece evidente que o ministro Moraes esteja dizendo nenhum meio de comunicação será admitido para com o mundo exterior, a decisão de Moraes de 24 de março de 2026, ela não trata de cartas escritas de próprio punho pelo detento, pelo apenado, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, endereçada para leitura por parte de um dos seus filhos que estão autorizados à visitação. Então eu creio que essa manifestação reduzida a termo pelo deputado Lindbergh Farias, ela terá que ser apreciada, claro, depois do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é. O ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente, ele quer a incomunicabilidade total do Bolsonaro. Isso não é comum. O caráter aqui tem que ser muito burro para não perceber que é óbvio um critério no qual o Alexandre de Moraes
quer impedir o Bolsonaro de influenciar nas eleições. E é por isso que a direita tá essa patifaria, tá essa briga de Michele com Flávio, que não sei o quê, porque falta uma liderança. E aí o Bolsonaro, mesmo arriscando, olha que o Bolsonaro sabe que não precisa ter lei, ter regra, nada disso. Não precisa ter nada disso. Tanto é que o petista, o Lindbergh Farias, tá pedindo, e o Alexandre de Moraes, ele faz o que ele quiser, não existe lei para eles. O caso das armas aí foi um retrato para isso. Pode mandar o Bolsonaro de volta. O Bolsonaro está se arriscando a voltar para a prisão, ou pior, ser enviado até para Papuda, porque não há limites para a vontade do ministro Alexandre de Moraes. Só para mandar um recado. Michele, é o Flávio que é o meu porta-voz. Então, respeite. E eu vou te falar, para um marido bater de frente com a esposa, meu amigo, é complicado. Ele tá dentro da mesma casa que a Michele. A única pessoa que ele pode ver ali é a Michele, que mora na mesma casa. Tá um inferno na vida desse cara. Pode ter certeza disso. Então, assim, para ele escrever essa carta, ele sabe que mesmo o Bolsonaro tendo sido inteligente, mesmo que não tenha qualquer golpe e qualquer coisa nesse sentido, ele pode ser enviado de volta para a cadeia. Então, ele colocou mais uma vez a vontade do Brasil, falou, olha, tá aqui, ó. É o Flávio. Então parem de briga, por favor, e sigam o Flávio. Pois é, o Nicolas já entendeu o recado. A Damares pulou fora do barco. A Michele, nada. O Flávio pediu, Michele, vem comigo, vem andar. O Flávio foi humilde, a Michele não. E aí vem o Valdemar da Costa Neto, deu uma entrevista sobre o tal do golpe, né, que o Bolsonaro tá preso. Olha o que disse o Valdemar da Costa Neto. Então tem que ter paciência nisso aí, porque é difícil para as pessoas passar o que o Bolsonaro está passando, transmite para toda a família, principalmente para a mulher. Aí fica todo mundo fora do ar, porque é duro, é difícil. Porque você sabe, Nelson, nunca teve golpe. Golpe é com exército, metralhadora, com tanque de guerra. Eles inventaram que a história foi golpe, por quê? Para poder condenar todo mundo. Isso foi um crime que fizeram contra o Bolsonaro e contra o país. Porque tem gente fora ainda presa. Tem gente, fora do Brasil tem mais de 400 pessoas, tem 180 pessoas presas. Quer dizer, e golpe, ninguém tinha uma arma. Não existe golpe sem arma. Aí, né? Então, é o retrato que eu tô falando para vocês. Precisa de crime? Precisa de alguma coisa pro Moraes mandar o Bolsonaro pra cadeia? Não. Então, o Bolsonaro